Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo no canal da Status Invest e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma empresa que grande parte dos investidores tem criado muito interesse, que é a BIF ou a Minerva. Se você quer saber mais sobre a companhia, acompanhe esse vídeo até o final. Eu vou trazer muitos insights interessantes sobre o setor de proteínas, a dinâmica do mercado como um todo, tá? Mercado global, mercado doméstico. Mas antes, 3 recadinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não vai perder essa oportunidade de sempre acompanhar os nossos vídeos. O segundo ponto, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas. E não custa nada para vocês, é só clicar ali no botãozinho. E por fim, deixe nos comentários qualquer feedback, empresa que você quer que eu comente. Se você está gostando dessa série de vídeos, eu quero ouvir vocês, tá bem? E aí, para começar falando de BIF, eu quero dar um passinho antes, tá? Eu quero entender e mostrar para vocês como é que a dinâmica do mercado mundial de carne bovina. A BIF é uma empresa ligada à proteína animal, basicamente gado, e aí, para a gente entender a companhia como um todo, a gente precisa entender a dinâmica do setor. E quando a gente fala da dinâmica do setor, eu estou mostrando para vocês uma foto do globo, onde a gente consegue evidenciar quais são as principais áreas de produção de gado, quanto que é importado e quanto que é exportado. Quando a gente pega a América do Sul, a gente pega o Brasil, a Argentina são os principais players, a gente tem um pouquinho de Colômbia e Paraguai, tá? Mas como vocês podem ver, a produção na América do Sul estaria próximo a 14.600 mil toneladas equivalente, tá? Quando vocês olham todas as outras regiões do mundo, nenhuma produz tanto quanto a América Latina, a América do Sul. Por que disso, João? Basicamente, a gente tem muita vantagem competitiva frente a qualquer outra concorrente, né? Aqui na América do Sul, a gente tem a principal fonte hídrica do mundo, o continente mais rico em água, e como vocês sabem, para se criar gado, se utiliza muita água. Segundo ponto, a gente tem muita área de pastagem, então quando a gente pega Estados Unidos, acaba que o gado é criado confinado. Na América do Sul, não, é criado a pasto, e isso diminui os custos, é muito mais eficiente, polui muito menos, entre outros pontos. Então, a dinâmica basicamente os Estados Unidos eles produzem muito, mas eles consomem muito. A União Europeia ela produz razoavelmente e consome razoavelmente. A grande chave está na Ásia e basicamente na China. Então a dinâmica é: América do Sul exporta para a China e a Austrália exporta para a China. Então, basicamente, a gente tem como concorrentes a Austrália ou a Oceania, tá? Que a Oceania basicamente é a Austrália e Nova Zelândia. Mas e aí, João? Se a gente tem vantagens naturais, área, água, qual que é a vantagem da Austrália frente ao Brasil? Como é que ela concorre com nós? Primeiro, o principal ponto da vantagem da Austrália é o frete, tá? A Austrália está do lado da China, o Brasil está no outro lado do globo. Então, acaba que o frete da Austrália compensa, em partes, essas questões que eles têm menos água, menos terras disponíveis, entre outros pontos, tá? Então, essa é a dinâmica do setor, essas são as vantagens brasileiras, essas são as vantagens da América do Sul, essas são as desvantagens da Austrália, Nova Zelândia, mas a gente tem a questão do frete, que a tendência é diminuir. Outro ponto que eu quero falar com vocês, antes da gente entrar na BIF, que eu acho importante a gente entender, é a questão do panorama setorial. E aí, quando eu tô falando de panorama setorial, eu quero contar para vocês, e assim, se vocês investem no setor de proteínas, eu acho que vocês não vão ter visto esse conteúdo em nenhum outro lugar, só aqui, tá? Trouxe para vocês para explicar o ciclo de abate das fêmeas. Porque é muito interessante isso e muito importante se colocar na cabeça do investidor que tudo é cíclico. O que não é cíclico, você apenas não descobriu que é cíclico, uma hora você vai ver que é cíclico também. O gado não poderia ser diferente, tá? E aí você pode se perguntar, como assim, João? O gado é cíclico? Sim, o gado é cíclico. E aí por que é interessante entender o gado, né? Porque o principal custo para se produzir carne é o gado, né? Então o principal custo da empresa é o gado, e aí quando o preço do gado está muito alto, acaba por comprimir as margens da companhia. Então tem que se entender esses ciclos. E quando a gente está falando do ciclo do gado, eu estou colocando uma imagem aqui para vocês verem. Basicamente, a gente tem a primeira fase, que a gente vai ver uma queda no preço do bezerro, tá? O bezerro filhote. E por conta de uma queda no preço do bezerro, não faz mais sentido a gente segurar as fêmeas para reproduzir, já que o bezerro ficou muito barato. Então, a gente acaba por aumentar o abate de fêmeas.
E aí, quando a gente aumenta o abate de fêmeas, o que acontece? A gente está aumentando a oferta. Se a gente está aumentando a oferta, a gente tem uma queda no preço, tá? E por conta dessa queda no preço do gado, e por conta da gente ter diminuído o número de fêmeas, ou seja, tem menos fêmeas para procriar, vão ter menos bezerros, a gente tem uma diminuição, uma redução na produção de bezerros, a gente acaba por aumentar o preço do bezerro. Então pense, a gente tem uma diminuição no preço das fêmeas, e aí por a gente diminuir o preço das fêmeas, a gente abater mais fêmeas, a gente vai diminuir o número de fêmeas, a gente vai ter menos fêmeas para ter esses bezerros, a gente vai diminuir o número de bezerros, e aí com menos bezerros no mercado, o preço por cada bezerro aumenta. Então a gente vai ter aumento no preço do bezerro. Por causa do aumento no preço do bezerro, a gente vai reter mais fêmeas para ter mais bezerros para vender, e aí por reter mais fêmeas, a gente vai ter aumento no preço do gado. E aí, pelo esse aumento no preço do gado, a gente vai aumentar essa produção de bezerros, vai abater mais e mais e mais, o preço vai cair, e aí quando o preço cair, você vai reter, e aí o preço vai subir, e esse é o ciclo, tá? O que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo a fase 2, tá? A gente está vivendo um aumento de alto nos preços do bezerro, um aumento de alto no preço dos gados, e por conta disso, a companhia tem sofrido um pouco, o mercado tem batido um pouquinho nela, tá? Mas isso tende a se reverter. Então, se você é acionista da Minerva, a gente tende a ter uma reversão desse panorama no futuro. E aí, entrando na companhia, já falamos um pouquinho sobre a dinâmica do setor, o que é importante entender. A companhia ela é muito antiga, tá? Ela tem origem lá em 1957, quando a família Vilela de Queiroz entrou no agronegócio. Alguns anos depois, eles adquiriram a primeira planta de abate, foram crescendo. Em 2007 fizeram seu IPO. A partir daí, a gente teve uma evolução robusta no seu parque fabril, nas suas plantas de abate. A companhia ganhou muita força e musculatura, tá? Falamos bastante sobre a empresa, vamos dar uma olhadinha nos indicadores, que eu acho que é isso que vocês estão esperando. E aí, o ticker da Minerva é BIF3, tá? Acho que é bem curioso, interessante. Minerva Foods. E aí, como eu falei para vocês, ela acabou sofrendo um pouco por causa desse ciclo ruim do gado, que acaba que o gado ele pressiona as margens, que a gente tem um pouco do forecast, que é um módulo exclusivo da Status Invest, tá? E aí, quando a gente está falando de Minerva, o primeiro indicador que eu chamo a atenção é o dividend yield. Tá? É uma empresa que está distribuindo muitos dividendos, e ela está distribuindo muitos dividendos porque ela está gerando muito caixa. O dólar, ela se beneficia muito do dólar, ela acaba por exportar carne, a carne ela subiu bastante, e aí a companhia tem se beneficiado muito desse momento, tá? Porque o momento está muito favorável para a empresa, mesmo que o ciclo esteja um pouquinho adverso, acaba que o momento ele é muito bom, tá? Na China, aconteceu um problema lá recentemente com os porcos, eles foram fazer uma transição do local onde estava o rebanho de porcos de um lugar para o outro, deu uma doença e acabou perdendo-se grande parte do rebanho. A China teve que substituir esses porcos por gado da América Latina, comprou gado da Minerva, e aí a Minerva se beneficiou muito nos seus últimos anos, tá? E por conta disso, está distribuindo dividendos muito interessantes. O segundo ponto que eu chamo a atenção é a questão de preço sobre lucro e EV/EBITDA. Quando a gente pega o preço sobre lucro, a gente está falando de 11 vezes. É um preço de lucro bem interessante. E aí, quando a gente pega EV/EBITDA, a gente vê uma empresa negociando a um múltiplo de 5 vezes EV/EBITDA. Também múltiplo bem interessante, tá? O preço lucro está abaixo do histórico, da média histórica estaria em 29, muito por conta desse ponto que fica fora. E aí, quando a gente pega o EV/EBITDA, a gente está falando de um EV/EBITDA de 5 vezes. O mercado de proteínas como um todo, ele anda bem descontado, tá? Então, o PL da companhia está bem próximo na média do setor, mas quando a gente pega o EV/EBITDA, que é uma métrica que eu gosto bastante, tá? Porque as empresas de proteína, elas investem muito em plantas de abate, e aí tem que depreciar esse custo, acaba por estar abaixo do setor, 30% abaixo. Então, um múltiplo bem interessante. Segundo ponto que eu quero falar para vocês, que eu sempre falo em business de proteínas, é que são empresas muito alavancadas. Então, esse é o principal risco, além da questão do ciclo virar, tem a questão da alavancagem. Quando a gente pega a dívida líquida sobre patrimônio líquido, a gente vê que está em um múltiplo de 12 vezes. Então, é uma alavancagem muito forte. Mesmo que a dívida líquida sobre EBITDA estivesse em 2,5 vezes, e isso acontece porque o EBITDA cresceu muito, a companhia começou a gerar muito caixa no último ano, é um endividamento muito forte. Então, tomem cuidado com isso, a empresa tende, ou ela quer se desalavancar,
tem que se entender se ela vai cumprir esse plano ou não. E aí, por ser uma empresa muito alavancada, eu até posso mostrar para vocês a dívida dela. A gente está falando de uma empresa que está com uma dívida líquida de 6 bi, e ela vale 6 bi, então ela tem um valor de firma, um EV de 12, acaba que ela tem um ROI muito alto. Ela está com um ROI de 116%. Por quê, João? Porque o capital próprio ele é muito pequeno quando comparado com o capital de terceiros, né? E aí o capital próprio é o que entra no ROI, o capital de terceiros entra no ROIC, e por isso que eu gosto de olhar muito mais o ROIC do que o ROI. E aí o ROIC dos últimos 3 anos está muito interessante. 13% é um ROI muito, muito alto, tá? Por fim, quando a gente olha a margem da companhia, a gente vê que atualmente a margem está um pouquinho mais baixa por causa dessa questão dos preços. Mas como eu disse, são ciclos, tá? A questão dos porcos na China começou em 2018, mais ou menos, um pouquinho antes, e aí a partir daí a companhia começou a surfar um bom momento, 2019, 2020, 2021 ela está sofrendo um pouco por causa dos custos, mas é algo cíclico e passageiro, tá bem? Então, é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês sobre BIF3 ou Minerva. Quero saber de vocês, o que vocês acharam, já sabiam desse ciclo do gado? Deixa nos comentários, eu quero entender quais são as demandas, qual é o feedback que vocês têm para mim, tá? Se você tiver alguma empresa que quer que eu analise e traga no canal, deixa nos comentários. Eu vou estar mantendo essa série